não sabemos mais por onde analisar e por onde começar a discutir o mandato do presidente Donald Trump. Porque ele passa o dia todo emitindo decisões, pensamentos, que vão desde a volta do canudinho de plástico até a tomada de Gaza. Sabe-se lá como. A transformação de Gaza numa Riviera. Ou seja, ele passeia dos assuntos menos aos mais importantes em minutos, assina decretos, emite opiniões, faz promessas, ameaça taxar o mundo inteiro e nós vamos acompanhando atônitos o que está acontecendo. Bom, hoje, agora no fim da tarde, no nosso horário aqui em Brasília, né, ele deu uma declaração importante sobre a guerra na Ucrânia. Ele fala sobre tudo o tempo todo, não é? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que conversou por telefone com Vladimir Putin, presidente da Rússia, hoje, e que a ligação marcou o início imediato das negociações para encerrar a guerra na Ucrânia. É a primeira troca registrada, pública, portanto, de telefonemas, de contato entre os presidentes desde a posse no dia 20 de janeiro. Agora em 24, que dia é hoje? 12? 12 de fevereiro. Então daqui uma semana e meia, 3 anos desde a invasão da Rússia à Ucrânia. Disse o seguinte Donald Trump, numa rede social: discutimos a Ucrânia, o Oriente Médio, energia, inteligência artificial, o poder do dólar e vários outros assuntos. O Kremlin confirmou que Trump e Putin conversaram por quase 90 minutos. A ligação também aconteceu após o governo russo endurecer o tom e afirmar que a guerra só poderia acabar nos termos determinados por Putin, ou seja, desde que a Rússia seja declarada vitoriosa. Ela fique com os territórios que invadiu e ocupou na Ucrânia. Chegaram a falar na possibilidade de uma troca de territórios, o que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky imediatamente rechaçou. Qual é a possibilidade de começar a discutir o fim da guerra imediatamente? Sob quais circunstâncias, sob quais termos um acordo poderia se dar, Emanuel? Bom, Rafael, o grande problema que acho que as pessoas às vezes se esquecem é que guerra não é uma disputa necessariamente justa, é uma disputa de força. E nesse conflito, a única força que a Ucrânia tinha era o financiamento dos Estados Unidos. E da maneira mesmo que você disse, o Trump pula de um assunto para o outro, mas se tem um assunto que ele é consistente, ele dizer que ele não quer mais pagar pela guerra da Ucrânia. Essa semana, até aconteceu uma coisa diferente, que pode ter dado um pouco de esperança para o Zelensky, é que o Trump disse que aceitaria receber como pagamento pelo dinheiro americano o que a gente chama de terra rara, que são alguns materiais utilizados em alta tecnologia, que a maior fonte produtora do mundo é a China, e por conta dessa guerra comercial a China já vedou a exportação de alguns desses materiais raros para os Estados Unidos. Então os Estados Unidos precisam procurar outras fontes. Então talvez o Zelensky consiga um pouco de sobrevida por conta disso, mas mesmo assim, para os Estados Unidos ainda é mais barato comprar de outros lugares do que continuar financiando a guerra da Ucrânia. Então, se os Estados Unidos puxarem o plug e pararem de fornecer armamentos, é questão de poucas semanas, a Ucrânia não teria defesas militares contra a Rússia. Mas ia ficar muito ruim para a Europa, não é? Porque, de certa maneira, fica legitimada a estratégia do Putin, não é? De decidir invadir, ocupar e ficar com um pedaço de terreno, né? Para além da questão local, que é muito importante, tem o princípio, né? que foi violado e, enfim, já tinha sido violado lá em 2014 na Crimeia, né? E, como dizia a nossa ex-presidente, dobraram a aposta. A meta, né? Dobraram a meta. Dobraram a meta. Existe uma expectativa de alguma forma a OTAN receber de braços abertos a Ucrânia, também isso acaba sendo colocado como quase um ponto final nesse papo, né? Até nesses termos desse acordo, dessa conversa que o Trump teve com o Putin, já meio que deixa isso claro. Olha, o que depender da gente não terá nenhum tipo de incentivo, nenhum tipo de apoio para que a OTAN receba a Ucrânia de forma oficial. Ou seja, estão sufocando cada vez mais Zelensky e a própria Ucrânia, meio que para falar, olha, ou você entrega o pedaço de território de forma oficial, ou não vai ter um ponto final nessa história. Mas você sabe que boa parte desse problema hoje vem de uma arrogância estratégica dos Estados Unidos, né? Logo quando o Putin assumiu no primeiro mandato dele, ele foi praticamente ajoelhado aos Estados Unidos implorar para a Rússia entrar na OTAN. Ele queria que a Rússia entrasse na OTAN
para que a Rússia também pudesse depois entrar na União Europeia, porque era porque a Rússia estava quebrada, não conseguia pagar salário de soldados, não conseguia manter nem seus mísseis nucleares. Os Estados Unidos esnobaram com a ideia de que a Rússia tinha que ser o inimigo estratégico, e aí por conta disso eles não aceitaram. A Rússia conseguiu, com o aumento do preço da energia, se recuperar, hoje está com um padrão de vida muito mais elevado do que jamais teve na sua história, rigorosamente, e por isso hoje eles se sentem tão confortáveis em ter essa disputa com os Estados Unidos. E cheia de restrições, né? Impostas pelos americanos, pelos europeus. Quando a guerra começou e o mundo todo não, mas os Estados Unidos e a Europa especialmente anunciaram uma série de sanções à Rússia, num primeiro momento imaginou-se que isso iria danificar seriamente a economia russa. A história do gás, comprado pela Alemanha. No final das contas... Foi positivíssimo para a economia russa, sabe por quê? O que aconteceu aqui? Primeiro, que os russos continuaram conseguindo importar o que precisava. Só que agora, em vez da França, por exemplo, mandar queijo para a Rússia, manda para a Turquia manda para a Rússia. Ponto. Mas o que foi mais importante foi que a China entendeu ali que ela podia fazer uma parceria estratégica com a Rússia para comprar petróleo. Eu tive na China, né, foi alguns meses do ano passado, e vou dizer para você, a quantidade de russos nas principais cidades chinesas é um negócio assim inacreditável. É um volume imenso, são milhões de russos na China, e eu também estive na Turquia, milhões de russos na Turquia e na China visitando, ou seja, mostrando que a economia russa está com dinheiro. E o que aconteceu foi que você também chega na China, nos supermercados, é uma invasão de produtos russos, comida russa, produtos industrializados russos. Então a China abriu seu mercado para a Rússia e atraiu a Rússia para sua esfera, virou o irmão júnior, né? Então foi um erro geoestratégico muito grande a maneira que as sanções foram implementadas, porque além de não ter um efeito esperado na economia russa, dispararam o preço da comida e da energia na União Europeia, e você colocou energia barata na China, que foi o petróleo russo que tinha que ir para algum lugar. Então a Índia e a China estão comprando loucamente o petróleo russo a preços super descontados. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.